Boa tarde a todos. Eu vou expor aqui para vocês o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e ao mamon. E eu escolhi o item 3, que é o preservar-se da avareza. A gente pensa que não é avaro, né? Mas hoje nós vamos ver que nós somos, sim. O Evangelho pede-nos cautela com a avareza. Mas por quê? Porque essa é a nossa conduta social ao longo de milênios. Nós acumulamos para deter. E de onde é que vem isso, será? Esse desejo, né? Essa índole de deter sempre mais. De onde vem isso? Isso é remanescente e originário do nosso instinto primário, que fazia o quê? Retinha a presa para o pasto futuro. Antigamente não existia geladeira, gente, nem supermercado para a gente comprar a nossa carne cortadinha, bonitinha, né, os pedaços. Nós tínhamos que sair à caça, né? E nem sempre a gente conseguia. Às vezes a caça era muito pequenininha para sustentar toda a prole. Então o que se fazia? Guardava, retinha para mais tarde, porque você tem que comer todos os dias. E nem sempre a caça era suficiente. Então isso vem do nosso instinto de conservação, né? Caçar para reter. Infelizmente, hoje a gente tem um mercado, está lá para a gente comprar, mas a gente ainda tem, é remanescente daquela época que nós ainda temos dentro de nós. Nessa época, éramos ainda tão atrasados que não nos dávamos conta da variedade de recursos em torno para a preservação da vida. Realmente, nós não tínhamos condição, né? O homem das cavernas não tinha inteligência suficiente, cérebro desenvolvido, raciocínio, a não ser para a preservação bruta da vida. Ele saía, caçava e comia, né? E a procriação era uma maneira natural, ele não pensava também, né? Com o passar dos séculos, fomos refinando a nossa busca. Já não é uma questão de sobrevivência, mas sim de ego. Nós começamos lá atrás tentando sobreviver. Agora, nós já estamos fazendo tudo o que fazemos em função do nosso ego. O que começou como instinto virou fomentado pelo nosso egoísmo, que a gente é possuidor desde sempre. É um defeito moral, é um empecilho à nossa evolução. Por isso é que Cristo nos alerta. Acautelemo-nos contra a avareza. Ele mostra de nada servir acumular tesouros materiais. Está lá na Bíblia, né, gente? É só a gente checar. Porque nada nos garante a sobrevivência física nos próximos minutos. Se a gente parar para pensar, quantos planos fazemos, não é verdade? Quantos planos para o futuro? Mas a gente não sabe se o futuro vai chegar. Eu não sei se eu termino essa palestra, gente. Vocês não sabem se vão conseguir sair daqui. O futuro é uma incógnita, mas a gente pensa muito nele, não é verdade? E o que é a avareza? Tem uma definição maravilhosa de avareza. É amealhar dinheiro nos cofres da mesquinhez. Pensa se isso não sintetiza todo o sentido de avareza. Você vai amealhar tudo o que você tem para colocar dentro do cofre da mesquinhez. Isso quer dizer o quê? Que a avareza é mesquinha, né? Toda avareza é uma centralização doentia, claro que é. Uma pessoa normal, ela trabalha, ela ganha o seu dinheiro, guarda, porque precisa, tem necessidade de se precaver, não é? Tem os filhos, tem a família. Mas é muito diferente do avaro, aquele camarada que trabalha feito um louco, ganha tudo e enfia dentro do cofre. Eu conheço gente que mal come para não gastar.
O que vai fazer com o dinheiro é que a gente não sabe. Então, a avareza é uma centralização doentia de bens físicos. É preparar metas de futuro sofrimento, porque a gente não está na Terra para isso. Nós não viemos aqui para aprender a ser pão duro. Muito pelo contrário, a gente veio para aprender a distinguir as coisas. Saber, ao final das contas, que nós estamos aqui para preparar do ponto de vista espiritual. O material nos é emprestado, nós estamos aqui porque enquanto habitamos esse planeta, nós precisamos manter esse corpo íntegro, ele precisa de alimento, não é verdade? Precisa do líquido, do sólido, nós precisamos nos precaver contra o frio. Então, é só por isso é que nós temos que nos apegar aos bens materiais, para que eles possam tornar a nossa vida na Terra possível, ou em qualquer outro planeta desse mesmo naipe que nós estejamos, né? Então, o avarento, ele sofre muito, muito. A gente ganha, gasta, guarda o que pode gastar, mas não sofre por isso, né? Se você pode fazer uma viagem, você faz, se não pode, tudo bem também. O avarento não. Se você falar para ele que vai viajar, só se você der tudo, a viagem toda para ele, porque senão ele vai morrer por ter que gastar aquele dinheiro. Então ele sofre diuturnamente o pavor de ficar sem os bens materiais. Ele se afasta dos amigos, ele se esconde da família, ele não diz o quanto ele tem, com medo de que alguém possa pedir, né? Ele não desfruta de nada com medo de faltar, não confia em ninguém. Olha que vida infeliz. Eu tenho um monte de dinheiro, eu poderia desfrutá-lo, né? Numa vida física muito boa, poderia viajar, poderia dar muito do melhor para os meus, mas não. Eu sofro a cada tostão que eu tenho que tirar daquela montanha. E quantos de nós estamos descuidando da nossa própria alegria de viver, abusando das forças físicas? Eu conheço gente que tem 3 empregos, com medo de faltar o dinheiro em casa, trabalhando feito louco para acumular cada vez mais. E isso também é avareza, né? Muitos casais se separam por não conseguir solucionar seus problemas financeiros. O fantasma do desemprego ronda a família, a incerteza no amanhã, guerras são feitas por causa de dinheiro. Homens sérios se deixam levar pela cupidez, pela tentação do dinheiro fácil, esquecidos de que a mancha na honra é indelével. A gente pode muito bem botar alguns políticos nesse exemplo, né? Quantos se deixam levar pela cupidez, esquece que a pecha de ladrão é para o resto da existência, né? Mas o dinheiro fácil. Educamos nossos filhos, ensinando-os a preparar um futuro financeiro estável. Na verdade, a gente pensa nisso mesmo. O que o meu filho vai ser? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser não sei o quê, né? Vai ganhar muito bem, vai sustentar a família. A gente prepara os filhos nesse sentido. Nós nos esquecemos de que eles precisam muito mais de exemplos de virtude, de exemplos de caráter reto, do que roupa de marca, carro do ano. Não é verdade? Até quando vamos ser cegos em relação às necessidades da nossa alma imortal? Para dar atenção apenas a essas coisas passageiras. Se vocês pararem para pensar no que eu disse até agora, acontece que a gente pensa que é eterno. Ninguém fala assim, bom, eu ainda tenho mais o quê? Uns 10 anos de vida? Não sei. Eu já estou com 73, gente. Quer dizer, como é que eu acho que eu tenho 10 anos? Posso cair agora mesmo. Mas é engraçado que a gente pensa que vai ter mais 100 anos. Porque a gente continua acumulando, a gente continua preocupando com o futuro financeiro. O que a gente vai fazer com tudo, a
A gente não sabe. No máximo vai deixar aqui e de vez em quando a gente escuta aquelas brigas horrorosas pela herança deixada pelo defunto, não é? Nós nunca ponderamos que a gente está aqui apenas de passagem e que nós só precisamos do suficiente para viver. Ninguém diz que a gente tem que morar numa tapera, se você pode morar em outro canto. Ninguém precisa dizer para você que você tem que andar 10 quilômetros a pé se você pode ter um carro. Não há necessidade de extremos. Você pode viver muito bem enquanto estiver encarnado, amealhar bens para o seu desfrute, não para você acumular para depois ficar. E ainda, porque o avarento, ele acumula, mas ele não usufrui. Olha que absurdo. Então podemos ponderar que estamos no mundo e precisamos de bens materiais para viver. A afirmativa é justa, é razoável. Nenhum de nós na dimensão física, que é essa que estamos, pode se subtrair ao dever de trabalhar para sustentar o corpo. Infelizmente, na Terra, você só transita com esse tipo de escafandro, né? Esse tipo de vestimenta carnal. E ela tem que ser colocada em uso através do alimento, de tudo aquilo que mantém rígida, né? A gente tem também a família, a responsabilidade da nossa família enquanto a gente estiver aqui, né? As crianças, os idosos. Por isso Jesus não condena a riqueza, nunca condenou. Ele condena a avareza, ele condena a escravidão que o homem se coloca diante de bens materiais. Na verdade, tudo que foge do equilíbrio é doentio, é errado. Não é verdade? Devemos nos guardar de toda a avareza. Somos avarentos com os outros, guardando o nosso dinheiro, sem dúvida. Mas também nós somos avarentos conosco, porque nós negligenciamos os bens do espírito. É como eu falei, a gente acha que vai viver na Terra pro resto da eternidade. A gente não acha que vai morrer. E que quando morrer, os que aqui ficarem vão colocar dentro do caixão tudo aquilo que a gente angariou. É uma chácara aqui, é uma casa aqui, é um monte de dinheiro do banco aqui. Será que cabe? Não damos a devida importância à nossa alma desagasalhada de virtudes e cuidados. É uma verdade. Nós não cuidamos da nossa alma. A gente sai aqui do centro, aqui a gente faz um interregno, né? A gente faz uma pausa. Todo mundo assistindo, todo mundo numa boa. Quando a gente sai daqui, os problemas estão ali na porta do centro nos esperando. Então toda a boa vontade que a gente teve de se melhorar espiritualmente já ficou aqui dentro. Porque a gente tem dívida para pagar, que a gente tem as pessoas esperando em casa, tem que fazer janta, tem que fazer não sei o quê, segunda-feira tem que levantar cedo para trabalhar. Então a gente ainda não sabe dividir o nosso tempo. Nós conseguimos fazer com que a parte física, o dia a dia, nos absorva de tal maneira que nós esquecemos que nós somos espíritos imortais e que nós temos que dar real importância a isso. E não a bens que vieram emprestados e que aqui ficarão, né? Além da avareza financeira, nós temos a espiritual. E o que é essa avareza espiritual? É a mesquinhez de sentimentos que nos faz economizar nas virtudes do amor, do perdão e da gratidão. Então nós também temos a avareza espiritual. Pedir o perdão, a gratidão, o amor ao próximo. Nós somos bem avaros nesse sentido, hein? Sentimentos que sabemos que possuímos, mas somos avaros em gastar. Para usufruirmos da felicidade plena e real, é necessário abandonarmos essa postura da avareza espiritual. Eu sei que dentro de mim eu tenho bons sentimentos, só que eu sou avarenta mesmo, eu não gasto à toa. Eu peço perdão depois de pensar 30 vezes que eu magoei aquela pessoa. Isso se o meu orgulho não fizer com que eu fale, deixa pra lá, ele vai esquecer.
né? Então eu sou a vara nesse sentido. Para usufruirmos da felicidade plena e real, é necessário abandonarmos essa postura, começando desde já a distribuir os tesouros do nosso coração, que todos que convivem conosco, fazendo acontecer o milagre que a generosidade provoca. A generosidade, ela traz a satisfação de que você encontra em simplesmente ser generoso, ser bom. E isso é um sentimento que eu garanto que cada um de nós aqui já sentiu. Quando você faz uma boa ação, seja ela qual for, quando você agracia uma pessoa com um bom dia gostoso, com um abraço quando ela precisa, com uma necessidade física, isso traz uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que a gente está num caminho bacana, de que nós não estamos perdidos ainda para Deus, que a gente ainda tem condições de desenvolver esses sentimentos bons que nós temos dentro de nós, mas que o nosso egoísmo faz que a gente tranque lá no fundo e não distribua. E a gente está aqui para isso. A gente veio para isso, para aprender a distribuir esses bons sentimentos. Deixar essa avareza em todos os sentidos de lado. Porque ela não nos leva a nada, muito pelo contrário. Ela vai fazer com que a gente continue nesse planeta que daqui a pouco não é mais de prova e expiação. Ele passa a regeneração e para onde que nós vamos? Não vai nos caber aqui na nossa mesquinhez. Eu vou ter que procurar, ou ser procurado, né, para um planeta que caiba os meus defeitos. Porque quem ficar aqui já vai estar melhorado. A gente só anda para frente. O conhecimento que você adquire não se perde nunca. Então a tendência é, a cada encarnação, nós somos melhores que a anterior. Então a tendência é que eu esteja me melhorando. A vida de cada um de nós consiste no amor generoso e farto que a gente conseguir espalhar, fazendo com que a nossa passagem na Terra deixe um rastro de bondade, para que os demais espíritos com que cruzarmos, servindo de exemplo a eles e roteiro aos que ainda não sabem dar de si. Eu preciso ser exemplo. Eu não estou estudando à toa. Eu não estou aqui de graça. Eu preciso ser o exemplo. Se eu der o exemplo, eu estou ajudando 2, 3, 4 que seja. Isso já é um grande passo na minha evolução. Nós seremos a lembrança querida que em vida personificou a bondade e não a triste lembrança daquele cuja vida foi pautada pela mesquinhez. Quantas vezes a gente ouve falar, né? Morreu aquele camarada, mas era tão pão duro, foi tarde. É tão bom quando você se recorda de uma pessoa com amor, com gratidão, era uma boa pessoa, saiu desse mundo, mas deixou um rastro de perfume, pelas boas ações praticadas, né? E pelas qualidades que demonstrou. Eu vou terminar com o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Posse, eu vou ler para vocês. É a psicografia, naturalmente, de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida, da vida eterna naturalmente, né? Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenha recursos externos de que não careças. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Muito obrigada.